tudo bem? Você já parou para pensar o que é o erro? Qual é a importância ou a não importância do erro? E o erro na escola? Para os estudantes, para os professores, para as famílias? Você já parou para pensar realmente o que significa errar? Se não, te convido a participar desse espaço que a gente vai conversar a respeito. Meu nome é Silvana Barbosa, você está no canal Alox. Eu sou professora de História, pedagoga e trabalho com educação há 30 anos. E vou falar a partir do meu ponto de vista e da minha experiência o que é o erro e como trabalhar com ele nas escolas. Bom, primeiro a gente tem que estar pensando o que é errar. Bom, errar, a gente pensa, óbvio, é fazer algo errado, que não seja certo. Perfeito. Então a gente parte desse princípio. Errar é fazer o que não está certo. E o que é o certo? Quando a gente chega na questão do que é o certo, nós temos que estar pensando em relação a tempo, sociedade, momento atual. O que é certo para uma sociedade não necessariamente é certo para outra. O que é certo para uma família não necessariamente é certo para outra. O que é certo numa cultura não necessariamente é certa em outra cultura. Então aí a gente percebe que o certo e o errado, ele tem algumas coisas que são relativas. Não que a gente vai relativizar tudo no certo e no errado, né? Não seria coerente, até porque a gente está numa época, e nessa época o nosso certo tem os padrões da nossa sociedade. Mas é uma coisa mutável, né? Então, a partir dessa modificação, existem várias interpretações do certo e do errado. Errar, ele é uma característica totalmente humana. Só o ser humano erra. Porque só o ser humano pensa. Se o ser humano pensa para desenvolver alguma atividade, alguma ação, alguma atitude, ele se baseia em outras atitudes e ações que ele já realizou. Então, é a partir do que ele faz e o que ele fez que ele define o que é certo e o que é errado. Aí existe uma frase que ela é muito popular que diz o seguinte: errar é humano, perdoar é divino. Quando a gente aceita essa frase como uma frase verdadeira, a gente coloca o erro em situação de pecado, de uma coisa pecaminosa, porque aí a gente coloca a figura de Deus para perdoar os erros. Então, errar é uma coisa muito equivocada e que precisa do perdão. Então, imagine como a situação de erro dentro do cotidiano escolar, dentro da infância, dentro da adolescência, fica muito pesado se eu pegar essa frase como uma base para eu definir o certo, o errado, o errar e o não errar. Quando a gente fala de que errar é humano e perdoar é divino, a gente está falando de erros ligados a crimes, a relacionamentos de seres humanos adultos. E a gente não tem como passar isso para os nossos jovens e as nossas crianças que estão em formação. As crianças, elas não têm muito claro, aliás, elas não têm claro, essa questão de legislação, essa questão da cultura, essa questão do que a sociedade coloca como certo ou como errado. A criança, ela está no mundo e está aprendendo. E quando ela entra na escola, ela tem referências da sua casa. Então, na escola, o erro, ele não pode ter esse peso que a sociedade muitas vezes coloca. Ele tem que ser mais brando. Ele tem que ser usado de forma a valorizar o processo de tentativa da criança e do adolescente. O erro na escola a gente pode estar dividindo em dois aspectos. Um é o erro em relação ao relacionamento humano e o outro erro em termos de erro de aprendizagem, erro que você faz na sua aprendizagem dos conteúdos escolares. Então, vamos partir para o primeiro. Os erros no relacionamento humano. Tá. Pensando que a gente está numa sociedade, Brasil, nós temos uma legislação, nós temos a nossa cultura, nós temos o que nós consideramos certo, o que nós consideramos errado.
O que a gente vai passar para essa criança que está chegando na escola, ou esse adolescente que já está na escola há algum tempo? São esses valores, são essas normas sociais. Porém, a gente tem que partir de um outro princípio. A criança, ela vem de uma família. Ela vindo de uma família, a família também é um espaço social que tem as suas regras e tem o seu código de convivência. O que é certo para uma família é errado para outra. Então aí a coisa já começa a ficar complicada. Porque são 2 crianças, ou 3 crianças, ou 40 crianças numa sala de aula, 30, dependendo a série, de crianças que vêm dentro de uma mesma sociedade com culturas diferentes. E o que é certo para uma família não necessariamente é certo para outra. Então o professor, ele tem que estar muito atento, né, para que essas relações sociais elas aconteçam de forma o mais tranquila possível. E dentro dessa tranquilidade, o normal é ter conflitos. Esses conflitos, eles precisam existir até para que os conflitos sejam conversados, para que o professor faça combinados com as crianças, para que se discuta essas relações do que é certo, do que é errado, dentro da unidade escolar, dentro da sala de aula. Deixar claro para as crianças que, olha, aqui dentro da sala de aula, nós faremos isso, isso e isso. Então, fazer combinados muito claros, para que a criança perceba que naquele espaço, o certo é aquilo. E se a criança, por alguma aventura, ela não conseguir entender esse processo, ela tem que ser corrigida, mas dentro de uma forma muito carinhosa. Porque ela está em processo de aprendizagem. Ela não é um adulto, ela é uma criança em formação. Então, ela precisa estar sendo questionada, conversada, trazendo a família quando necessário, perceber qual é a lógica familiar entre o certo e o errado, o que pode, o que não pode. Às vezes a gente recebe criança, menina pequenininha, que ela vem toda maquiada, e para a família aquilo é certo. E aí a gente recebe outra criança que não tem maquiagem nenhuma e que a família questiona a outra criança que está maquiada, e aí a escola tem que aperceber-se disso e mostrar as diferenças, né? O que pode para uma família não pode para outra, e tudo bem, não precisa ser todo mundo padronizado. Né? E as crianças também precisam entender as regras da escola. Olha, dentro da nossa escola, isso pode, isso pode, isso pode, isso não pode. É importante que a criança, desde pequena, quando entre na escola, ela aprenda a entender que num convívio social existem as regras. Ela entendendo isso desde pequena, quando ela for maior, ela vai perceber que tem a legislação municipal, estadual, federal, os conceitos de paz mundial, e que elas precisam ser seguidas para que a humanidade consiga ter uma convivência, né, o mais harmônica possível. Isso em questão do erro sobre as relações sociais, né, que muitas vezes gera em relação a costumes, a intolerâncias, como que uma criança se alimenta, a outra leva para o recreio biscoito, a outra leva para o recreio fruta, a outra não leva nada, a outra compra na cantina. Então, essas diferenças, elas também são importantes que o professor converse a respeito, para que as crianças entendam a diversidade que nós estamos vivendo. Isso é uma forma muito importante o professor trabalhar, porque aí a criança, já desde pequena, ela percebe que tem diferenças. E tudo bem, não tem problema ter diferenças, muito pelo contrário. Essas diferenças é o que deixa a sociedade rica em termos cultural. Aí na questão do erro do conteúdo, né? A questão do erro do conteúdo, no meu ver, é algo assim muito importante. A gente vê às vezes a criança pequena sendo alfabetizada, ou aprendendo as primeiras equações, aprendendo a soma, aprendendo a fazer a conta de menos, e aí a criança erra, e tudo bem. Esse tudo bem é tudo bem mesmo, né? O professor, o pai em casa, a mãe, quem estiver acompanhando essa criança, às vezes o avô, a avó, irmãos, tem que deixar a criança errar. É importante ela chegar até o final do processo. Errou.
Volta com a criança, mostra para ela o processo, diz que aquele processo não é o caminho correto e tenta estar levando ela a entender o caminho certo, mas de uma forma muito tranquila e muito amorosa. A criança vai fazer uma outra tentativa. Pode ser que ela erre e faça outra tentativa e pode ser que ela erre. E é nessas tentativas que a criança vai eliminando que ela vai atingir o ponto de acerto. Mas ela não vai se sentir frustrada nessas tentativas, isso que é o mais importante. A criança ou adolescente, ele tem que entender e acreditar de verdade que os processos, que as tentativas de acerto são tão importantes quanto o acerto. Porque senão ele vai entrar numa situação de que se eu não acerto logo na primeira ou logo na segunda, eu sou uma criança menos inteligente, eu sou uma criança que não consigo fazer as coisas, e aí ela começa a se frustrar. E esse se frustrar, ele vai atrapalhar muito na aprendizagem, nessa criança se lançar ao conhecimento. Então a criança ela tem que ficar encantada com as tentativas que ela não conseguiu. Olha, eu tentei 4 vezes. Às vezes não consegui, na quinta eu consegui, sem problema, né? Newton, ele não tentou quase 1000 vezes para conseguir a energia elétrica? Se ele não tivesse tentado para acender a lâmpada, não acenderia a lâmpada nunca. Então a criança ela tem que ter esse gosto, e ela tem que ter esse prazer, e entender que errar, tudo bem. Não é frustrante, ele não pode ser uma frustração. E quando ele começa a ser frustração? Ele passa a ser frustração quando o pai, a mãe, o professor, o irmão, o avô, ou quem cuida, entre com um processo de ignorância. A criança errou, ela é maltratada. Então não, errou, tudo bem, vamos fazer de novo. Errou, tudo bem, vamos fazer de novo. E mostrar que essas tentativas elas são muito importantes. E são importantes mesmo, na ciência que o diga. Né? Se não fosse as inúmeras experiências feitas para a vacina do Covid, a gente não estaria com a vacina do Covid aí quase pronta. Imagina se todo mundo tivesse desistido na primeira tentativa. Eu tentei fazer a vacina, não consegui. Então a gente tem que deixar um pouco claro isso. E ter claro também na cabeça de educador, tanto educador na escola, professor como educador dentro das nossas casas, de que o processo de errar, ele é tão importante quanto o de acertar. Todo mundo gostaria de acertar na primeira, mas não é assim que funciona, né? Não é assim. O processo ele é lento, ele é uma construção, e dentro dessa construção, o erro ele é muito importante. E aí a gente tem algo que piora um pouquinho essa relação entre o erro e o acerto, é a questão da punição. Né? A gente vê aí alguns casos, a gente vê muitos casos de quando a criança erra, ou a adolescente erra, ele é maltratado, às vezes com castigo físico. Antigamente, a gente tinha até a palmatória, né? Não é da minha época, mas com certeza é da época dos meus avós, e que a criança errasse, ela sofria castigos físicos. Então, esses castigos físicos ou não físicos, eles ainda existem na nossa cultura. E eles são prejudiciais porque eles travam todo o aprendizagem, todo o conhecimento, tudo que a criança poderia estar colocando de bom para fora, ela simplesmente para, né? Porque ela começa a não acreditar no potencial. E geralmente ela tem um potencial incrível. Às vezes ela pode não ter um potencial incrível para a área de português, mas ela pode ter para a área de matemática, de exatas, ela pode ter para a área de artes, ela pode ter para a área de educação física. Todas elas são importantes. Importantes para a realização pessoal do aluno, né, que vai ser um adulto realizado, e como para a sociedade. Imagina se nós tivéssemos uma sociedade só pessoas ligadas à área de educação física, ou de matemática, ou de história. Não tem. A sociedade ela precisa dessa diversidade. Então é importante desde cedo que a gente produza o respeito ao erro para que a criança cresça com essa situação. Eu errei, ok, vamos corrigir, né? É possível corrigir. Agora, o fato da gente falar assim, muitas vezes as pessoas confundem. A gente errar é deixar com que o adolescente, principalmente o adolescente, faça o que ele quiser e passar a mão na cabeça dele. Não é isso. Lembra que eu falei lá no comecinho? Na escola, as crianças precisam saber das regras da escola.
As crianças em casa precisam saber também das regras e dos limites de dentro de casa. E se aquilo for infringido, ele tem que ser corrigido. Às vezes com uma fala, às vezes de forma mais dura, né? Se a gente pega uma situação extrema, uma criança, ela coloca fogo na cortina da escola. Isso é algo extremamente sério, porque ela destrói o patrimônio e ela coloca a vida das pessoas em risco. Então, a consequência disso é uma consequência não só de vir conversar com a família, não. Tem que vir conversar com a família, pagar o patrimônio e fazer uma denúncia, dependendo da idade, porque a criança colocou a vida dos outros em risco. Isso se é um adolescente na faixa de 16 anos que tem total noção do que está acontecendo. Se o mesmo acontece com uma criança de 7 anos, talvez não seja a mesma postura, né, de encaminhamento dessa atitude, mas com certeza a família tem que ser avisada, o patrimônio tem que ser ressarcido, mas aí eu não sei se é caso de fazer-se uma denúncia aos poderes públicos, porque é uma criança de 7 anos, é diferente de um adolescente de 16, mas isso precisa ser corrigido dentro de um padrão lógico. Né? Então, a gente aceitar o erro não significa passar a mão na cabeça das pessoas quando fazem coisas assim absurdas e que principalmente colocam em risco a vida do outro. Né? Então, é algo maior do que simplesmente um erro simples que não traz consequências, muito pelo contrário. Né? O erro que está fazendo com que a criança aprenda a se desenvolver, aprenda a estar na sociedade. Nesse processo de erro, é muito importante que o professor esteja atento como que está se dando as relações sociais entre as crianças. Coisa que na família não acontece, né? No seguinte sentido, lá na casa tem 2 irmãos, ou 3, ou não tem irmãos, e lá a criança convive muito bem com as regras da família. Chega numa sala de aula com 30 alunos, 35, são crianças totalmente diferentes. E é aí que a criança vai aprender a se relacionar em sociedade. Os pais, eles não têm como ensinar isso, como a criança se relaciona em sociedade. Por mais que os pais queiram fazer isso, o convívio social da criança na família é muito pequeno, né? E as regras na família são muito poucas, mas dentro de uma escola não. Então o professor ele precisa estar muito atento a isso para que as relações sociais não criem problemas de bullying, não criem problemas de crianças serem colocadas em muita evidência ou desrespeitadas. Então é importante que o professor observe isso e quando encontrar algum problema, traga para a discussão. Criança desde muito pequena, 4, 5 anos, ela consegue entender os assuntos desde que você fale com uma linguagem adequada para ela. Então, traga os problemas, tragam as polêmicas, tragam como que a outra criança se sente. Às vezes uma das crianças ofende a outra. Traga essa discussão para a sala de aula. Olha, o amiguinho se sentiu ofendido. Como que você se sente se acontecesse com você? Faz essa questão de troca de papéis, para que a criança perceba que quando ela ofende, ela também pode ser ofendida, e quando ela é ofendida, ela se sente mal. Então, aí você vai estar criando uma relação de empatia entre as crianças. E de companheirismo, né? Onde todos possam participar e colocar as suas, não só opiniões, mas os seus sentimentos. Na escola eu percebo que às vezes a gente não fala muito de sentimento. E quando a gente fala de relação humana, o sentimento é importante. Eu me sinto bem na escola quando os meus coleguinhas me tratam bem. Eu me sinto mal quando alguma criança fala um palavrão. Eu me sinto mal quando eu não levei lanche e eu não comi, eu só tenho a merenda, mas eu queria comer alguma coisa diferente. Então, esses sentimentos, eles são importantes de serem colocados. E mesmo na casa, né? Muitas vezes a gente não fala de sentimento com as crianças. E as crianças sentem medo, sentem raiva, sentem alegria. E às vezes elas não sabem se expressar e elas nem sabem falar muito bem a respeito desses sentimentos. Então é muito importante falar, deixar a criança se expressar e ouvir o que ela tem a falar e tentar contribuir para que ela se sinta bem, se sinta feliz, tanto no espaço escolar como no espaço familiar.
E é muito importante que a gente não reforce, né, quando a criança erre, você é um burro, você não aprende, você não consegue, você é uma anta, né? Geralmente a gente escuta isso muito nas casas, às vezes pelos pais, às vezes pelos irmãos mais velhos, que não têm a menor paciência e o menor tato, mas que têm que ser corrigidos pelos adultos. Porque senão você começa a reforçar uma ideia de que a criança não consegue, a criança não pode. E aí, se a criança coloca na cabeça que ela não consegue, que ela não pode, é muito mais difícil para o professor, lá na outra ponta, tirar isso da criança. Então, é importante que não se coloque esses estereótipos, né, na cabecinha das crianças e tampouco na cabecinha dos nossos adolescentes. Outra coisa também que os pais e os professores precisam ficar muito atentos em relação ao erro. Às vezes a criança erra uma vez, erra duas, erra três, e ela recebe exatamente esses reforços negativos, ou de punição, ou de briga, ou até de apanhar em algumas situações. E aí a criança começa a perceber que os pais só percebem a criança quando ela erra. Aí o problema é muito mais sério, porque a criança ela vai errar, isso lógico de forma inconsciente, mas ela vai errar sempre. Por quê? Porque ela quer a atenção desses pais, ela quer a atenção desses professores, ela quer a atenção da classe para que enxergue ela. Então, quando a criança começa a errar de formas consecutivas e não é tratada de forma adequada, ela pode receber uma percepção de que assim ela chama atenção, assim as pessoas olham para ela. E aí ela acaba reforçando isso, e aí no processo de aprendizagem dela fica tudo muito complicado, porque ela acaba trocando todos os valores, e o que era para ser aprendizagem passa a ser não consigo, não faço, mas estou recebendo a atenção das pessoas, e recebendo a atenção das pessoas eu continuo não aprendendo, não fazendo e não conseguindo, e continuo recebendo a atenção. Né? Ela vai estar se sentindo emocionalmente satisfeita, só que lá no futuro, lá na frente, ela vai ter tido uma perda cognitiva enorme, porque para correr atrás do que ela não aprendeu lá na frente, por muitas vezes ela não consegue, e aí profissionalmente, lá com 20, 25 anos, tudo que ela poderia ter aprendido, ela já vai ter deixado para trás, e aí vai ter tido um período escolar não adequado, que poderia ter sido muito, muito melhor. Outra coisa também que é muito importante dentro dessa questão da valorização do outro, quando se discutir sobre como que um se sente, como o outro se sente, quando tem as questões de conflitos, né, internos entre os alunos, ou entre aluno e professor também, é importante, né, ter essa conversa, deixar o aluno falar e de fato ouvir. Às vezes o aluno fala e a gente, né, como professor, não para escutar. E deixar ele se expressar, e deixar ele falar, e entender como que ele está sentindo e percebendo a situação, e argumentar para ver qual é a melhor forma que isso pode estar mudando e interferindo na relação entre os alunos. Às vezes é possível mudar, às vezes não é possível mudar, mas a conversa ela é fundamental em todo este processo. Uma coisa importante relacionada ao erro, que fica muito claro, né, que às vezes o professor perde aí a oportunidade de dar uma mudança. Tem algumas crianças que têm uma dificuldade enorme na escrita, quando pequenininha. Tem algumas crianças que têm uma dificuldade enorme em matemática, ou em dança, ou em alguma, né, área do conhecimento. Porém, ela tem a facilidade absurda em alguma outra coisa. Então, essa criança que tem uma dificuldade grande em determinados pontos e que começa a ficar em evidência, porque as crianças veem as notas delas, as crianças veem as provinhas, as crianças veem as atividades, as crianças percebem, né? A criança com mais facilidade e a criança com menos facilidade. Isso é perceptível. Porém, a professora, o professor, se ele for hábil, ele vai detectar naquela criança que tem certa dificuldade, alguma coisa que ela tem uma habilidade muito grande e vai trazer isso para a sala de aula,
né? Por exemplo, nós temos algumas crianças que têm dificuldades enormes dentro da parte de cognição, mas conseguem se desempenhar como um atleta fantástico, né? Ou ele conhece muito sobre dança e sabe dançar assim como ninguém. Então, aí o que cabe ao professor? Pegar essas crianças que estão com alguma dificuldade em alguma coisa e trazer para a sala de aula esse talento que essa criança tem, fazer uma apresentação de dança e colocar justamente essa criança para dançar, para cantar, para recitar ou para jogar bola, não sei, o que ela souber fazer, para que as outras crianças tenham a seguinte interpretação: nossa, como ele faz aquilo bem. Então, fica claro que nem todo mundo sabe fazer tudo, e tudo bem. Algumas pessoas vão saber muito de uma coisa, outras pessoas vão fazer muito de outra. Isso a escola geralmente não aproveita, né? Então, aí fica os estigmas, né? Olha, aquela criança, aquele menino não sabe nada. E aí ele começa sendo ridicularizado, e aí eu volto a reforçar a ideia do bullying que começa a aparecer na escola. E aí a criança cada vez vai ficando mais deprimida, mais para baixo, mais para baixo. E aí o rendimento escolar dela cada vez vai estar mais para baixo. Mas se ela for enaltecida em alguma outra coisa que ela faça muito bem, a autoestima dela melhora, e com a autoestima melhor, ela consegue desenvolver mais a sua aprendizagem. E a gente também tem que entender que tem crianças que vão chegar até um determinado nível e crianças que não vão chegar. Nem todo mundo vai jogar bola como Messi. Ponto. Não adianta a gente achar que vai, né? Então a gente tem que respeitar. Nem todo mundo vai ser um escritor. Nem todo mundo vai ser um expert, um doutor em matemática. Mas todo mundo é cidadão e merece respeito e merece se sentir feliz dentro da escola, né? Então, se a escola entender um pouquinho que o erro faz parte do processo, que a criança tem que estar feliz lá dentro e sair da escola e chegar em casa: olha, eu adorei estar naquela sala hoje, foi muito gostoso aquelas 4, 5 horas que eu fiquei. Ótimo, a gente vai estar trazendo um grande benefício para as nossas crianças. E aí a gente pode estar desenvolvendo a capacidade de cooperação entre os alunos e não a de competição. A gente vive numa sociedade tão competitiva, né? Vamos deixar a competição para as empresas, né? A gente está na educação. Então, dentro da educação, penso eu que é muito melhor a colaboração, a cooperação, do que a competição. Então, às vezes a gente tem crianças que não têm condições de ter lápis de cor de várias cores, mas tem uma outra criança que tem. Por que não, antes de começar o ano, conversar com os pais? Olha, esse ano a gente vai pegar os lápis de cores, vocês podem ter lápis de cor em casa como vocês quiserem, mas vocês mandem para a escola lápis de cor para a gente usar lápis de cor coletivamente. Então, a criança não vai levar um lápis de cor totalmente diferenciado, porque ela vai usar o lápis de cor da escola. Se os pais mandarem muito lápis de cor de várias cores para a escola, ótimo, todo mundo vai ter acesso àquele material. Então, aí a gente constrói uma relação de colaboração e não de competição. E aí a criança na casa dela, quando for fazer a lição de casa, ela tem o material que ela quiser. Então, aí a gente está construindo uma escola mais equilibrada, né? Onde ninguém está competindo com ninguém. Então, para finalizar, né, eu reforço aí a importância mesmo do erro. Como que o erro, ele traz na educação um processo que a gente pode estar trazendo uma reverência para a ciência, uma noção de que é errando que a sociedade foi construída, né? E quando o professor errar, ele ter a humildade de se refazer, né? Ele não é perfeito, de se reconstruir e de continuar, né, em todo esse processo. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje no nosso canal Aloxi, e amanhã às 16 horas nós vamos estar aqui novamente. Então, obrigada pela companhia. Se vocês tiverem algum assunto que queira estar discutindo, anota para nós que eu vou estar verificando e trago para vocês no momento oportuno. Obrigada e até amanhã às 16 horas no nosso canal.